Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos sobre Metatron. E não só sobre ele, sobre o cubo de Metatron. Nós iremos falar sobre o tetagrama, tetagramatron. Tenho certeza que hoje é uma daquelas aulas que provavelmente no âmbito da internet você nunca vai encontrar. Principalmente porque toda a informação está sumindo. Para eu trazer esse conteúdo para vocês, meus amigos, os sites já não existem mais nada está existindo. Eu nem arrisco mais a publicar em blog, porque o blog pode deixar de existir. Então é uma luta severa para trazer esse conteúdo para vocês. Eu peço encarecidamente, como uma via de mão dupla, da mesma forma que eu tenho esse comprometimento com vocês, para que vocês possam ajudar a divulgar esse projeto, deixando o seu like, compartilhando nos grupos de família com seus amigos, para que esse projeto possa alcançar mais pessoas, tá bom? É a única maneira de eu continuar trabalhando e trazendo esse conteúdo para vocês. Do contrário, eu vou acabar mudando de conteúdo aí, né, caso isso não atinja aí um certo padrão, tá? Pois bem, senhores, nós vamos falar sobre a história oculta de Metatron e também a criação do universo. É uma coisa polêmica. Tenho certeza que depois desse vídeo aqui muita gente vai querer me crucificar. Mas eu tenho certeza que é um conteúdo muito engrandecedor para a sua vida, tá bom? Recados rápidos e importantes. Caso você queira baixar esse e-book, ele se encontra lá no nosso veículo de comunicação oficial, que é o Telegram. Eu sempre deixo todas as nossas aulas com os e-books por lá. Basta você poder baixar. Se você não acompanha o nosso trabalho pelo YouTube, a gente tem um canal no YouTube. E também, né, quem quiser conhecer o meu trabalho, obter o meu contato pessoal, desatar as amarras do sistema, por exemplo, a boa parte dos meus investimentos hoje é constituído em bitcoins. Também já trabalhei muito com o Mercado Livre e eu pego toda essa experiência marketplace e ensino no conteúdo premium para que você coloque o seu dinheiro para render para você e que você não vire escravo do sistema. Então, quem quiser conhecer o meu trabalho com resultados, na descrição do vídeo, só é preciso verificar a disponibilidade de vagas, tá? Eu não abro as vagas para qualquer um, são pouquíssimas vagas por período, tá? E mesmo assim você tem que participar aí do nosso veículo de comunicação oficial no Telegram para você poder ser informado de quando haverá uma nova abertura de vagas, tá bom? Pois bem, senhores, hoje falaremos sobre Metatron e esse é um assunto polêmico, porque já não é algo canônico bíblico, né? Então já é um apócrifo, e não é só um apócrifo, é um apócrifo do apócrifo. Porque nem os apócrifos em base da Igreja Católica, que antecedeu aí os 66 livros bíblicos, você está pegando o apócrifo do judaísmo. Para você pegar o Talmud, a Cabala, para você poder falar de Metatron. Mas lembre você, antes de querer me crucificar, de pegar um tridente aí e espetar o gordito, né? Lembre você que a Bíblia já possuía 366 livros. Hoje nós conhecemos apenas 66. Número curioso esse, hein? Mas a Bíblia tinha 366 livros. Se você quer descobrir onde estão o resto desses livros, pergunta para o Papa lá. O que eles fizeram com os outros livros, por que eles não podem revelar às pessoas. Um dos livros é o livro de Enoque, né? Que foi removido aí da Bíblia. Ele existia na versão etíope e foi removido, tá? Então nem tudo é o que parece também, tá bom? Olha só. Acredita-se que Metatron foi o primeiro anjo e arcanjo criado por Deus. A palavra Javé, Yavé, a tradução é Senhor. Isso aqui não é o nome de Deus, é Senhor, tá? E serviu de base para toda a raça celeste que viria a existir. A função de Metatron é o que? É o anjo que registra tudo. Então faz muito sentido ele ser o primeiro, para que a partir dele haja um registro de todas as coisas, tá? O nome Metatron significa mais próximo do trono. Tem vários significados o nome de Metatron, mas um deles, que é o principal, é, significa mais próximo do trono de Deus, tá? Tido como príncipe dos serafins, ele tá numa alta, ele é um serafim, ele não é um anjo.
é como um querubim, como um Malak, como um vigilante. Ele é um serafim. Serafins são anjos de alta hierarquia. Se não me falha a memória, eles só perdem para os tronos, que são os anjos que conseguem ver o passado, presente e futuro. Porém, Enoque, por ser o primeiro, ele tem algo que vai além. Então ele é dito que Metatron está bem no mesmo nível dos tronos, tá? Para te falar bem a verdade. Por ser o primeiro a ser criado, tá? E aí, olha que coisa interessante. Ele também é conhecido como o príncipe do rosto divino, tá? Isso tem a ver com a história de Eliseu, daqui a pouco eu falo aqui para vocês. Ele é comumente descrito como um escriba celestial, como um guardião dos segredos celestiais e como alguém cujo nome é como o do seu mestre. Nos períodos ecumênicos, períodos antigos, a galera acreditava que Metatron era Deus. Por quê? Porque por possuir um nome semelhante ao do Altíssimo, por vestir-se de glória, por sentar à frente do Altíssimo, né? Inclusive o próprio Eliseu acreditou em suas visões uma das vezes que ou existia dois deuses no céu ou Metatron era Deus, né? Porque era a visão e o entendimento de Eliseu naquela época, mas claro, né, depois veio alguns rabinos e explicaram, né, o falso entendimento de Eliseu. Daqui a pouco eu falo, eu vou explicar isso direitinho para vocês, tá? Por conta disso, né, ele possui todas as habilidades e poderes de todas as classes dos anjos, né, sendo um dos seres mais poderosos do universo. Ou seja, você tem que lembrar que existem os arcanjos, você tem o topo da hierarquia dos arcanjos, e você tem um anjo que é instituído, foi o primeiro criado, e usado como referência para a criação de outros anjos. E aí, por exemplo, o que os tronos são? São anjos que viajam pelo espaço-tempo. Eles viajam pelo passado, presente e futuro. Eles conseguem abrir portais. Tronos são os anjos que muitas vezes mensurados na Bíblia, eles são ditos que são a carruagem de Deus. Eles são ditos que são aqueles que estão à frente de Deus, os 24 anciões, que é dito em Apocalipse 4. Então é dito uma alta hierarquia. E Metatron está no mesmo nível deles, tá? Por ser o escriba celestial, conhece os segredos da criação, que hoje são chamados de geometria sagrada. Número de ouro, que é o Φ, né? Você já ouviu falar alguma vez na sua vida. Proporção áurea, né? Por exemplo, o rosto humano ele segue uma proporção, as folhas seguem uma proporção, as árvores seguem uma proporção, é a famosa proporção áurea. Tem o cubo de Metatron, que é um entendimento, eu vou explicar mais para frente. Tem o Tetragramatron, que originou o nome de Deus, não é o nome de Deus, mas sim um dos seus títulos, tá? Tetragramatron. E o Tetragrama Sagrado e muito mais. É considerado o primeiro anjo que serve a Deus em hierarquia, né? Aí fala Elisha ben Abuyá, que é, né, um dos rabinos bem antes da época de Cristo, um antigo, tá? Ele não escreve pros judeus de forma ortodoxa, na verdade não é canônico, tá? Ele dizia em suas visões que ao olhar para Metatron, né, eles pensavam que era a existência de dois deuses, né? Era um ser tão divino que se ao olhar para eles pensava-se que ele era Deus, né? Pois bem, vamos continuar para você poder entender, tá? O Talmud, ele afirma que foi provado a Eliseu que Metatron não poderia ser uma segunda divindade. Porque teve um momento, Eliseu ele teve algumas visões dos céus. Algumas visões. E uma delas ele via assentado à frente do trono de Deus aquilo que se parecia uma divindade, que era Metatron. E aí ele pensou que havia dois deuses ali, tá? E aí foi provado para ele que não se existia dois deuses, né? Aí tem uma história no Talmud, pelo menos não no canônico, que fala o seguinte, né? Para provar a Eliseu e provar a todos os anjos que Metatron não é Deus, ele recebeu 60 golpes de bastão de fogo, ok? Então o Criador golpeou Metatron 60 vezes para demonstrar que Metatron não era um deus, mas um anjo e era passível de punição. Ou seja,
Nem mesmo os anjos tinham um entendimento se Metatron era o próprio Deus, uma divindade ou não. Né? Então o que aconteceu? Para deixar bater o martelo e se entender de uma vez por todas que Metatron ele é um anjo de altíssima hierarquia, arrisco dizer que mais poderoso do que Lúcifer, tá? E Arcanjo Miguel e Gabriel e Rafael, mais poderoso, só que ao mesmo tempo ele é passível de punição de Deus. Então ele recebeu esses golpes como prova para mostrar que sim, até ele mesmo está abaixo do poder divino de Deus. Além disso, como um anjo, Metatron não tem o poder para perdoar transgressões. Você acha que o maior poder do universo é qual? Qual que é o maior poder do universo? Eu transformar água em vinho, caminhar pelas águas, abrir o mar no meio, ressuscitar os mortos. Qual que você acha que é o maior poder no universo? O maior poder no universo é perdoar pecados. Porque, meu irmão, se Deus dá uma sentença que você vai ser condenado, quem é o opositor que vai falar assim, não, você não será condenado? Se Deus falar, a partir de agora, você está condenado, quem é aquele que consegue bater de frente com Deus? Então, o maior poder é aquele que tem autoridade para perdoar pecados. E esse é o maior poder do universo. Porque você tem uma punição severa que é instituída a toda a humanidade. E você tem aquele que é o próprio Deus. Na verdade, Jesus é o próprio Deus. Não tem um outro meio termo para isso aí. Que tem um poder absoluto de perdoar pecados. Isso faz com que ele seja o próprio Deus. Né? Só que numa experiência, numa manifestação menor. Tá? Olha só. Então, Metatron não tem esse poder de perdoar pecados, ok? E é um dos poucos que consegue os segredos que conhece os segredos do Tetagramatron, ok? Ou do Tetagrama Sagrado. Considerado o mais sagrado símbolo do místico do mundo. E esotérico, tá? O Tetagramatron é a mesma coisa usado para invocação de demônios, tá? Sem brincadeira, é o mesmo símbolo. E pra você ver como é que o tetagrama, que invoca a Deus, que se é clamado a Deus, também é bem semelhante dos demônios, né? Pra você ver como que a matemática tá por trás de tudo. Isso é matemático, tá? Isso não tem a ver, é porque Deus tá perto de demônio. Não tem nada a ver isso. Isso é matemática, eu já vou explicar aqui, tá? É um poderoso pantáculo de proteção que expressa o poder de Deus sobre a natureza. O cubo de Metatron, isso é muito falado porque você tem aí você tem hoje um filme chamado Vingadores. Eu não vou lembrar o nome desse filme agora. Mas existe um cubo azul brilhante nos Vingadores. Eu não sei se é que tipo de Vingadores que é. Eu acho que é o primeiro lá, onde aquele Homem de Ferro entra num buraco no céu, depois volta. É chamado de Tesseract. Eu não sei como é que. Isso é cultura nórdica. Tesseract vem da cultura nórdica. Não tem nada a ver com Hollywood, tá? Só que o Tesseract, o que é o Tesseract? Ele é a manifestação da matemática da geometria divina que nós vamos falar aqui. Ou o cubo de Metatron e Tesseract é praticamente a mesma coisa, tá? É um dos símbolos que faz parte da geometria sagrada, né? Pouco entendido e muitas vezes confundido com o Tesseract, cubo que é capaz de abrir portais e adentrar em outras dimensões. Então o que acontece? O Tesseract ele é uma força expressora muito grande, energética, e que ele é capaz de adentrar em novas dimensões, a fazer abertura de portais. O cubo de Metatron, ao entendimento das pessoas, faz a mesma coisa. Tanto é que se você pegar... Deixa eu pegar aqui, acelerador de partículas. Acelerador de partículas. Deixa eu ver se eu vou achar a imagem aqui. É o mesmo... O acelerador de partícula, ele foi projetado... Ele foi projetado exatamente igual o cubo de Metatron. Exatamente igual. E o diretor lá do CERN, que fica lá na Suíça, lá próximo de Genebra, lá, o diretor do CERN, eles tinham escrito no site, eles apagaram isso aí. Eu fiz uns 10 vídeos falando sobre isso. O cara escreveu no site deles, ó, no site dos caras lá, que eles estão em busca da abertura de portais. Eles estão em busca da criação da matéria, do entendimento do todo, de como que se cria uma matéria, como que a matéria morre, de como que se transforma em energia. Eles querem aprender a criar matéria e eles querem também fazer abertura de portais.
Então é para isso que serve. E aí você vê o formato do acelerador de partículas, ele é exatamente o mesmo formato do cubo de Metatron. O mesmo formato do cubo de Metatron é o mesmo formato que você tem. Foi projetado de forma semelhante, tá? Só para avisar para vocês aí. Então, os caras já sabendo disso, eles estão na busca por esse conhecimento, tá? Agora, olha que coisa interessante para a gente poder falar aqui, né? Existe uma lenda que diz que Enoque ele é Metatron, né? E assim, não é bem uma lenda, tem que ter bons fundamentos. Bons fundamentos, tá? Pois é atribuído a Enoque a mesma função de escrivão de Deus. Enoque, ele foi chamado, né, para conversar com Deus. Quando Enoque foi convocado para conversar com Deus, Enoque não foi um anjo, um Malak, não foi um anjo comum que chegou a Enoque. Não foi assim, um desses mensageiros que chegou para Abraão. Não, não. Tô falando assim, o que chegou para Enoque foi um santo sentinela. É um anjo de batalha. Cada anjo tem as suas funções primordiais. Mas o santo sentinela é um anjo que tem 3.000 metros de altura. É um anjo com proporções colossais. É um anjo grande, poderoso e que se você visse uma vez, você desmaiaria de pavor. Então, esse foi o anjo que chegou no Enoque. Enoque ficou, ele ficou apavorado. Ele nem se prostrou de respeito. Ele ficou apavorado quando ele viu esse anjo. Ele não queria ir com esse anjo. Tanto é que nos primeiros capítulos do livro de Enoque, ele tenta não ir junto com esse anjo. Mas aí o anjo fala que ele está amando de Deus. Ele prova que ele veio por Deus. E Enoque vai junto com o anjo tremendo de medo, meu irmão. Tremendo de medo. Então você imagina, Enoque teve esse contato com o Santo Sentinela, que é um anjo de alta hierarquia de batalha. Por exemplo, um serafim não consegue bater de frente com o Sentinela. Em questão de armamento. O serafim ele tem uma função celestial que está categorizado acima do Sentinela. Mas a força é como se você tivesse um orc. Um orc ele não é tão inteligente como o elfo, né? Mas o orc ele é muito mais forte. E assim é a questão do Santo Sentinela, tá? São os mais fortes. E aí ele foi junto com o Santo Sentinela. E esse Sentinela que foi junto com o Enoque mostrou para ele o abismo, que seria o lugar da condenação eterna. E o anjo, com quilômetros e quilômetros de altura, cujo Enoque ficava desse tamanhozinho aqui, falou para Enoque: nós não podemos nos aproximar mais do abismo, porque caso eu me aproxime mais alguns metros, eu temo que eu não consiga voltar. Porque a força desse abismo, nem para um anjo como eu, a gente consegue sobreviver. E Enoque percebendo aquela força, aquela gravidade, não vou chamar de gravidade, mas aquele empuxo forte, ele desejou sair dali imediatamente. E aí Enoque foi conhecendo as camadas do céu, foi conhecendo as hierarquias, a prisão dos anjos, que são as estrelas. Ele conheceu outras dimensões, que são as camadas do céu para cima. Ele entendeu que na segunda camada do céu é onde se encontra Lúcifer, onde se encontram os anjos caídos, que estão ali naquela dimensão. A terceira camada do céu é a região dos anjos caídos. E aí ele foi subindo de hierarquia, vendo outras regiões aí também, tá? Quando ele chegou na presença de Deus, próximo da presença de Deus, ele começou a se queimar, a queimar. E aí ele falou: olha, eu não quero estar na presença de Deus. Ele falou isso com o Santo Sentinela. Falou: ó, eu não quero estar na presença de Deus porque é uma força muito forte. E Enoque, ele estava tão longe de Deus que ele não via Deus, ele só via a força de Deus, a luz que resplandece. E ele falou: eu temo pela minha vida, que se eu for para lá, pode ser que antes de chegar lá eu me desintegre. E aí o que aconteceu com o Santo Sentinela? Eles passaram um tipo de coisa no Enoque e falaram assim: ó, com isso aqui que nós estamos passando, você. É um tipo de. É como se fosse o Espírito Santo agindo na vida. Você vai conseguir, né, aproximar de Deus. E aí ele foi se aproximando, chegou um ponto que o Santo Sentinela também não conseguia se aproximar de Deus. E aí um dos serafins lá guiou Enoque na presença de Deus. Quando Enoque chegou na presença de Deus, ele também ficou apavorado, ele estava temendo pela sua vida.
E mesmo assim, ele não estava na presença de Deus, ele estava na presença da manifestação de Deus. Porque Deus é tão grande que não pode ser representado como um único objeto. E aí ele estava na presença da manifestação de Deus. E naquilo ali, ele pediu para sair, pediu perdão, se prostrou ao chão, que queria ir embora. Porque a força ali era muito grande. E Deus sempre falando: não tema, Enoque, não tema. Você está aqui por um propósito, não sei o quê. E aí é dito por Enoque que a face de Deus é algo que não dá para descrever, pelo menos aquela manifestação, nos livros. Né? E aí ele diz que é parecido como ferro derretido quente. Mas não dá para escrever como que é aquilo ali. E aí Deus vai lá e... Eu não sei se é uma unção o termo correto, mas abençoa Enoque de tal maneira que ele consiga suportar a presença de Deus. E Enoque fica ali durante tantos dias, escreve 44 livros. Né? É basicamente essa perspectiva aí. Então o livro de Enoque é o relato de Enoque saindo da terra e chegando ao trono de Deus. Só que passando por regiões, conhecendo lugares, esse tipo de coisa, tá? Pois bem, senhores, só para vocês poderem entender. Então Enoque, por escrever esses livros, inclusive no livro de Enoque é dito: escreve, Enoque, os segredos da criação. O próprio Deus disse para Enoque: escreve os segredos da criação. E um único anjo a qual conhecia os segredos da criação é o Metatron. Então muitos dizem que a partir daquele momento que Deus falou para Enoque: escreve, Enoque, os segredos da criação, Enoque passou a se tornar o Metatron. Por quê? Primeiro, que ele recebeu bênçãos, poderes o suficiente para sentar na frente de Deus. Enoque sentava na frente de Deus, próximo de Deus e na frente de Deus. E ali escrevia o que Deus falava. Então é dito que por conta dessa façanha, Enoque teria se transformado em Metatron. Tanto é que ele nunca mais foi visto. Só que aí é que a questão. Eu não sei, eu não tenho como saber. Eu não tenho como bater no céu, perguntar lá pra São Pedro: olha pra mim se Enoque virou Metatron pra mim, você me fala aí, tá? Me manda no zap. Não tem como fazer isso, né? Mas é o que dito algumas histórias ecumênicas falam sobre isso, tá? Então só pra vocês poderem entender aqui, né? Agora, existe aquela questão que Metatron foi criado antes da Terra, né? Existe aquela questão que Metatron foi criado antes da Terra. Então, você não sabe de fato a procedência, se Metatron ele é Enoque ou se ele é o primeiro anjo de tudo. Francamente, eu acho que Enoque seria outra entidade, mas eu não tenho como provar, tá? Por ser um arcanjo e possuir uma alta hierarquia, é facilmente adorado por pessoas que exaltam mais a criatura do que o Criador. Exatamente. Eliseu, que era profeta de Deus, ao contemplar a visão de Enoque, a visão de Metatron, achou que era Deus. Quantas vezes Abraão, quando viu um anjo, ele se prostrou no chão. Aí o anjo disse: Abraão, não se curve, porque eu sou conservo igual você. Não se curve. Então você imagina, se aos olhos dos homens, qualquer anjo, mesmo que de escala menor, é divino, celestial, de tal maneira que o Abraão, não é qualquer pessoa, é Abraão, achou que um anjo era um deus. Se Abraão pensa que um anjo era um deus, faz todo sentido você olhar para o Egito, para os persas, para a galera toda que sempre atribuiu favor, tipo Osíris, Orion, toda aquela galera de deuses do Apolo, aqueles deuses gregos, romanos, egípcios, né? Então você vê aí, todos esses deuses na verdade eram anjos. Só que é um ser tão divino que aos olhos dos seres humanos, o cara pensa que aquilo ali é Deus. Por isso que no passado se tinha muitos deuses. Por isso que Deus ele não permite que os anjos se revelem aos homens em sua forma original. Tanto é que Jesus Cristo ele sobe no monte, isso é dito na Bíblia. E lá ele se transfigura em luz. Ele não faz isso ao povo, aos olhos do povo, ele faz isso. E dos apóstolos vê e ele fala: guarde essas palavras e só revele depois da minha ressurreição. Por quê? Porque era algo grande, divino. Então você imagina, tudo aquilo ali que se é visto é no estágio menor. Tá? Então a gente vê um anjo, a gente vê no estágio menor. Agora você imagina por que a galera venera Lúcifer? Primeiro que Lúcifer é um serafim, ele não é um querubim. Muitos dizem que é um querubim, mas eu francamente não acho. Eu acho que ele é um serafim
Até porque ele é um réptil, né? Os serafins é o quê? Seraph, serpente alada, né? E é o quê? O grande dragão que vai perseguir a mulher pelo deserto. Quem que é esse dragão? Que arrastou consigo um terço das estrelas do céu. Quem que é esse dragão? O nome, então, esse dragão é exatamente o serafim que caiu da terra. Então você imagina o poder e a beleza de Lúcifer. Por isso que muitas pessoas acreditam que ele é Deus. Que ele é o Deus da dualidade, do bem e do mal. E você vê um poder como aquele cara, aquele ser tem, de piscar o olho e recriar o planeta Terra. Não recriar, né? Porque ele não pode criar matéria, mas o poder que ele tem, as pessoas acabam acreditando que ele é Deus, tá? Olha que coisa interessante. Os anjos tronos também sentam à frente de Deus e adoram a sua presença. Então, além de Metatron, nós temos 24 anciões que sentam na presença de Deus. Então você imagina que tem mais 24 poderosos, assim como Enoque. Não tem muitos anjos tronos, não, viu, pessoal? É diferente de querubes, diferente de Malax, diferente de principados, hóstias e potestades e de outros tipos de anjos, os tronos são bem poucos. Eu acho que da 24 não passa muito disso, não, tá? Então, assim, são anjos. Nenhum deles deserdou, porque eles vê o futuro, passado e presente, né? Mas são anjos que estão além da compreensão humana, tá? Também ao redor do trono havia 24 tronos, e também assentados sobre ele 24 anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a sua cabeça. Só para que, ó, isso aqui é Apocalipse 4:4. Olha só. 24 tronos. O que é tronos? Trono é um lugar de governância. É um lugar de governância. Trono do rei é um lugar que o rei governa. Então, ele viu 24 tronos. E também 24 anciões. O que é um ancião? Uma pessoa antiga. Então, os anciões, eles estão desde da criação do espaço-tempo, da matéria. O que é os anciões? É aqueles que são antigos. Antigos. Além da compreensão do tempo, tá? Vestidos de branco, isso representa pureza. E com coroas de ouro. Ou seja, são coroados. São os únicos anjos que são coroados com coroas de ouro. Porque eles têm um poder e autoridade absoluta. Então, os anjos tronos são seres imensuráveis. O abrir e fechar de um olho pode fazer dizimar uma terra completamente. O poder de um anjo é algo surreal. Surreal. Principalmente o trono. Um anjo, um Malak, um anjo, um mensageiro, ele conseguiu, amando de Deus, travou uma guerra contra o exército, estava contra Israel. No único dia ele matou 1.000 soldados. Está na Bíblia. Um anjo em um único dia matou 1.000 soldados. E aí você tem a referência aqui. Aqui seria tronos, esse tipo de anjo. E aqui seria um serafim. Pra você ver a diferença. E aqui, ó, esse pontinho preto aqui é como se fosse um serafim. Tá? É como se fosse um serafim. Então é uma proporção completamente desfavorável. Por isso que eu falo, o Metatron ele tá no topo dos arcanjos e ao mesmo tempo foi instituído algo a ele que é da criação divina, tá? Mas que não é representado pelos arcanjos normais. Pois bem, por que eu estou falando tudo isso aqui para vocês? Porque aqui nós vamos entrar na matemática, né? Aqui é onde apenas 1% das pessoas que vai entender. Né? Das pessoas que chegaram até aqui, eu acredito que 1% apenas vai entender o que eu vou falar. Eu vou tentar mastigar o máximo possível, tá? Pois bem, aqui é a criação da matéria. Daqui até o corpo humano eu vou explicar como funciona a matéria, tá? Primeira coisa, o que é as dimensões? Você já pegou no caderno a x e y, né? Você traçou um gráfico chamado y, que é a altura, x a largura, e você já desenhou alguns gráficos, exponencial, logaritmo. Você já desenhou uma porrada de coisas nesses gráficos aí. Fez um quadrado, um retângulo, um losango. Pois bem, senhores, o que é a primeira dimensão? É o eixo x. Só que você não consegue ver o eixo x e y. Não é uma bolinha que está andando. Por quê? Porque se tivesse uma bolinha andando, você teria a altura. E tendo a altura, você tem o eixo y. Então, a primeira dimensão ela não é representada por imagem, mas sim pelo fator da existência, do ser ou não ser. É o fator da existência e da não existência.
daquilo que se existe ou não existe. Então, a primeira dimensão é como se fosse assim: existo, não existo. Existo, não existo. Apenas isso. É a única coisa que dá para fazer. É existo, não existo. Quando você tem duas dimensões, você passa a ter a altura. E aí fica mais fácil de você representar de forma escalonável. Dá para você fazer um desenho, dá para você explicar um pouco melhor com duas dimensões. Já na terceira dimensão, você tem o espaço. Então você já consegue desenhar uma esfera, você consegue desenhar um triângulo, você consegue desenhar uma toroide, você consegue desenhar um monte de coisa. Basta você ter três dimensões que você consegue desenhar praticamente qualquer coisa. Então, com três dimensões, você desenha qualquer coisa. Só que aí, lembre que nós estamos num evento fixo, né? Porque se x é a largura, y é a altura. Não, x é o comprimento, y é a altura e z é a largura. Se você tem três dimensões, tá tudo parado, nada se move, tá tudo estático, parado. Aí você tem o que? A quarta dimensão. O que é a quarta dimensão? É o tempo. É o tempo. Então a quarta dimensão ela se entrelaça com as outras dimensões. Por isso é chamado espaço-tempo. Porque o espaço é x, y, z e tempo é o t. E aí você tem todos esses formatos geométricos mais o evento do tempo, o advento do tempo. Onde esses objetos podem mudar de forma, onde esses objetos podem interagir entre si. Aí você começa a ter uma coisa diferente. Aí, aqui, ó, esse aqui é a proporção de Gênesis, tá? Na matemática, isso aqui é chamado de proporção de Gênesis. E aí você tem aqui a criação de um círculo, ó. E aqui a criação de uma toroide, ó, olha só, usando as dimensões. Inclusive, usando a intensidade, né? A partir do momento que você tem a terceira dimensão, você pode locomover mais partículas para um único ponto específico e criar uma coisa chamada intensidade, né? Algo com mais partículas e algo com menos partículas. E aí, se você for somando todas essas equações e sequências, você começa a chegar nesses objetos aqui, ó. Ou seja, você começa a chegar no átomo. Então, se você. E aí existe uma função matemática chamada integral. O que é uma integral? Ela une as coisas. Suponha que você tem um quadrado, você tem uma bola. Você quer unir os dois, matematicamente falando, você vai usar uma integral. Que vai te contabilizar. O que a integral faz? Ela vai resumir aquela equação. E uma derivada, ela vai separar. Ela vai separar. Você tem uma bola junto com um quadrado, você quer separar, você usa uma derivada, você vai voltar à função original, tá? Estou explicando da maneira mais banal possível, tá, pessoal? Porque existe integral dupla, integral tripla. Eu, pelo menos, fiz até cálculo 5, né? Matematicamente falando. E tem série de Fourier, tem muita coisa que eu acho que vai pesar a mente de vocês. Então, se você somando as coisas, somando as coisas, você chega no quê? No famoso átomo, no núcleo, nos prótons e elétrons, no átomo. E aí, com a quantidade de elétrons, a quantidade de prótons variando, né, a interação atômica variando, você cria a matéria. Por exemplo, a tabela periódica. Você começa a criar a matéria, a tabela periódica. E com a variação da tabela periódica, você começa a criar o quê? As moléculas. As partículas e moléculas. E aí você tem aí todo aquele negócio: amônia, metano, água, oxigênio, dióxido de carbono, que você vai criando. E se você somar todas aquelas moléculas, toda aquela infraestrutura, você vai chegar num fator biológico. E aí você chega na criação do homem. Na criação do homem. E avançando, você chega na criação do universo. Então tudo é baseado num preceito do Criador. Então você imagina o seguinte, e aqui é importante a gente falar. Você imagina o seguinte: esse conhecimento, esse entendimento de como se cria tudo é um entendimento que Metatron tem desde a criação. O Metatron ele não é capaz de criar nada. Somente o Criador é capaz de tal proeza, de tal fato. Lúcifer, ele não é capaz de. Tudo que eu expliquei para vocês é uma pequena parcela da real existência do todo. Nem Lúcifer sabe o final de Pi. Somente Deus. Então você imagina o seguinte:
o que acontece é o seguinte: você tem uma infraestrutura de criação que é venerada e muitas vezes o diabo, né? A gente chama de diabo, pai da mentira, mas que é louco para conseguir. Por que tem um acelerador de partículas? O diabo quer com isso aqui? Ele quer criar matéria, ele quer provar para os outros anjos que ele é Deus. Ele quer provar, porque qual foi o preceito da queda do diabo? Ele queria ser como o Altíssimo. Ele queria provar que ele é capaz de ser como o Altíssimo. E aí ele foi precipitado na Terra. E aí, utilizando os recursos da tabela periódica, utilizando toda a infraestrutura, a sua influência, cria-se esses aceleradores de partículas. São todos pagões. A entrada do Sun tem a deusa Shiva, a deusa da destruição. E aí ele tenta criar matéria. E aí, o que ele vai tentar fazer? Ele está tentando criar a matéria para provar para os outros anjos que ele é capaz. Só que aí você precisa entender uma coisa. Toda vez que um anjo, isso é bíblico, toda vez que um anjo tenta fazer alguma coisa como Deus, ou melhor do que Deus, dá errado. Você vê que os vigilantes, enamorados das mulheres, desceram pelo Monte Hermon, Armon amaldiçoado, acharam que ia criar uma descendência divina. Nossa, vamos misturar o DNA dos anjos com o dos homens, vamos criar um ser um transcendente, não sei o quê. Criou uns monstros lá, cara. Então, essa é a questão, entendeu? Eu não acho que o oscilador de partículas vai ser capaz de criar matéria. Talvez desintegrar a matéria, eu acredito que sim. Mas criar, eu acredito que não. Então você tem toda aquela infraestrutura que eu falei para vocês desde o começo do ser o estar, eixo x e y, eixo x, y, z, eixo x, y, z e o espaço-tempo. Você tem a criação das matérias e tudo até chegar na criação do homem. E aí você tem o que? A geometria, né? O famoso cubo de Metatron. O que é o cubo de Metatron? É basicamente a geometria sagrada na criação da matéria do átomo. Que não é cubo de Metatron, né? Nem Tesseract, mas sim uma proporção divina de Deus, né? Não é Metatron que criou isso aqui, foi Deus que criou, né? Mas as pessoas atribuem esse fator a Metatron porque ele é o escrivão, ele é o escrivão de Deus. Então fica aí a dica para vocês. Esse e-book ele tá disponível no nosso veículo de comunicação oficial para você poder baixar, tá? Você pode entrar por aqui para você poder baixar. E também, né, peço para você deixar o seu like e ajudar a divulgar esse projeto, que é a única maneira que a gente continue esse projeto com o apoio de vocês. Então deixa o like, verifique se está inscrito, ativa o sininho, né, compartilhe com seus familiares, com seus amigos. E quem quiser conhecer meu trabalho, neste momento agora estão fechadas as vagas, mas na descrição do vídeo você vai poder conhecer o meu trabalho aí, tá bom? Aí quando forem abertas as vagas você vai ser notificado. Pô, espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês. A proposta do vídeo de hoje é falar um pouco sobre a questão de Metatron, a criação do universo, tudo mais, né? Muitas pessoas atribuem Metatron ao misticismo, ao paganismo, mas tudo pros caras é pagão. Meu irmão, é incrível. Tudo pros caras é pagão. Tudo. As mesmas pessoas que dizem pra nós que estudar sobre Metatron é pagão, tá jogando GTA, comendo as mulheres de vida fácil. Depois que comeu as mulheres no GTA, os caras vão lá, pegam uma 12, dá o tiro no negócio, aí pega o dinheiro da mulher, pega o carro e vai embora. Então, tipo assim, esses são os mesmos caras que nos julgam. Por isso que a palavra hipocrisia nunca foi tão bem elaborada, né? Aquele que nos julgam, em vez de ter um cisco no olho, eles têm umas traves gigantescas. Os caras falam assim: ah, não, você é muito pagão. Aí você entra na casa do cara, o cara tem Netflix, o cara tá assistindo Sabrina. Você sabe, tem umas coisas que não faz sentido. Então, antes de você julgar o seu irmão, ai, porque ele tá estudando sobre Metatron, ai, porque ele estudou o Talmud. Meu irmão, antes de você falar besteira, olha pra você. Olha pra você. Você tá entrando num site que é isso aqui, ó, fazendo isso aqui, e vem falar de outras pessoas. Então, assim, é isso que é importante. Por isso que eu acredito muito na filosofia do Criador, na filosofia de Cristo. Antes de você querer de querer acusar diabolos, acusadores, antes de acusar o seu irmão, falar que ele sei lá, cara, um estudioso de magia negra. Porra, cara, antes de você inventar essa lorota toda, olha pra si mesmo. Olha pra si mesmo, olha pro seu umbigo. Então, por isso que eu digo pra vocês, muitas das coisas ao qual nós conhecemos
né? E muitas vezes veio de livros apócrifos. Veio de livros apócrifos. Porque você imagina, mas imagina só, a ONU daqui a 10 anos fala assim: "Ah, sabe de uma coisa? Eu tô achando que essa Bíblia aqui tá muito radical. Vamos remover alguns versículos. Vamos remover tal livro. Ó, o livro de Apocalipse é um livro que deixa as pessoas muito triste, muito triste. Vamos remover o livro de Apocalipse. Não, proibido. Aí, se eu pegar o livro de Apocalipse, que vai virar um apócrifo, e falar aqui no canal, ó, aquele cara tá falando de Apocalipse, é um livro apócrifo da Bíblia, ai, não sei o que, ele é um, não sei o que. Então, o que eu tô tentando explicar pra vocês é que os caras removem, velho. A questão do Enoque tava presente na Bíblia, sempre foi, ficou 1500 anos presente com a Bíblia. Por que tiraram? Por que tiraram? Porque falava da criação do universo, do formato da Terra e tudo a mais que você pode imaginar. Bom, espero que esse vídeo tenha lutado a mente de vocês. O propósito do vídeo de hoje é mostrar para vocês que tem muito mais mistérios entre o céu e a terra que a vã consciência humana possa imaginar, tá bom? Fique na paz.